Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu liguei a câmera e eu não sei muito bem o que eu vou falar, porque eu não preparei, tipo, nada, assim. Essa semana eu assisti um vídeo no YouTube que eu fiquei bem pensativa sobre esse vídeo e fiquei um pouco triste, assim. Que é um vídeo que falava sobre o que o mundo pensa dos cristãos, o que as pessoas que não são cristãs pensam dos cristãos. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês assistirem. Vou cortar algumas partes, colocar assim só algumas partes e tal, acho que não tem problema. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço, rindo de nós mesmos. A igreja é só uma praga. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo pra catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas pra dizer que aquilo é verdade, pra aquilo tudo é mentira, só pra elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal. O cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa acho que normal, cara. Como pessoa alienada, Como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. Ele foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim. Que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas, e ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho, assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio igreja. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo. Então, como vocês viram, o que o mundo pensa dos cristãos e o que o mundo pensa de Jesus.
totalmente diferente, né, gente? E na verdade deveria de ser pelo menos parecido, pelo menos a gente deveria de ser um pouco parecidos com Jesus. E eu fiquei um pouco triste com isso, só que eu concordo. Existe algo que provavelmente vocês já ouviram falar, vocês já talvez estudaram sobre isso, já ouviram alguma pregação, já leram na Bíblia. É uma verdade que não é só para os cristãos, é uma verdade que ela é meio que universal, porque os esotéricos também acreditam nesse princípio, que é a lei da semeadura. A lei da semeadura é meio que universal, uma verdade universal, né? Todo mundo sabe que existe. Certeza você já ouviu aquela frase, né? Aqui se faz, aqui se paga. E é a mais pura verdade. Ninguém vai plantar jaca e colher uva, nunca. Então é assim na vida da gente também. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então eu vou ler alguns versículos para vocês da Bíblia que fala sobre isso, para não ficar só nas minhas palavras, né? Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, pediram para eu mostrar a minha Bíblia, ó. A minha Bíblia é essa daqui, a Bíblia da mulher. Na verdade tem várias Bíblias da mulher que tem assim mais ou menos a mesma coisa dentro, só muda a capa. Deixa eu ver de qual editora que é. Da editora CBB. Gálatas capítulo 6, versículo 2 fala assim, ó: ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão estabelecendo a lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, fala assim: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para que ele bata também. Se alguém processar você por tomar a sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Vocês ouviram que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês. Filhos de Deus, na verdade, aqui, né? O Pai de vocês seria Deus, Pai tá em maiúsculo. Que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Essas são exortações que a Bíblia dá pra gente e diretrizes pra gente estar vivendo a nossa vida. E como vocês viram, é uma coisa que as pessoas que não são cristãs não conseguem enxergar em nós, e isso é culpa nossa, né? É culpa da igreja. E eu tenho vergonha por conta disso, porque na verdade eu sou cristã e eu faço parte disso. Então não adianta a gente pegar isso que as pessoas falaram dos cristãos e falar assim: ah, é verdade mesmo, aquela irmã fala mal, o que eu mais vejo na igreja é gente falando mal. Mas a gente faz parte disso, a igreja somos nós. Então a gente não pode colocar a culpa no irmão, a gente tem que tomar isso pra gente e pedir perdão, né, por esses maus cristãos, e tentar mudar de alguma forma esse cenário, né, tentar mudar de alguma forma a maneira com que as pessoas nos enxergam. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente fala. É muito comum a gente olhar pra alguém e às vezes julgar ela pela aparência dela, pela forma dela falar, pela forma dela agir.
Só que quem somos nós, né? Pra julgar alguém ou pra pensar mal de alguém? Quem somos nós, né? A única pessoa que pode fazer isso é Jesus, porque Jesus, a maneira que Jesus julga é diferente, porque ele olha o coração, ele não olha a aparência. O vídeo eu tô fazendo mais pra gente fazer uma reflexão mesmo. O que é que eu tô fazendo que eu posso estar envergonhando o evangelho? O que é que eu tô fazendo que eu posso estar dando mau testemunho? O que é que eu tô fazendo que as pessoas podem olhar pra mim e falar, nossa, se ser crente é assim, eu não quero ser crente. Então esse vídeo é mais pra gente refletir mesmo. Vamos tomar cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Dá pra não emprestar e deixar de devolver. A gente sempre tem que devolver aquilo que a gente pega emprestado, senão pega mal, né, gente? Foi emprestado, poxa, aquele lá é cristão, pegou emprestado, nunca mais me devolveu. É roubo. Aquele lá é cristão e tá devendo 10 meses de aluguel. Poxa, ele tem um adesivo cristão no carro e saiu costurando o trânsito, cortou a frente e furou o sinal, e estacionou na vaga de idoso. Nossa, gente, é tanta coisa que a gente vê por aí que é complicado. É o famoso jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro não serve pra quem é cristão, não. A gente não pode tentar ficar dando jeitinho nas coisas, passando por cima dos outros, passando na frente em fila, que não deveria estar passando, a não sei se fosse grávida, gestante ou idoso, né? E aqueles jeitinhos que às vezes as pessoas fazem pra estar burlando alguma coisa, isso não é legal, isso é dar mau testemunho, isso é envergonhar o evangelho. Com certeza Deus tá vendo, e muitas vezes não é só Deus que tá vendo, não. Muitas vezes são pessoas que estão te observando, que sabem da tua fé, que sabem que você é cristão e estão só observando. E ficam só esperando, né, pra ver um vacilo, ver alguma coisa e poder dizer, ó, tá vendo? Falava que era crente. A gente tem que tomar cuidado pra tentar seguir os passos de Jesus, pra tentar ser o mais parecido com ele possível. Quando você tiver em dúvidas sobre alguma situação, é só parar e pensar, bom, o que é que Jesus faria no meu lugar? Se você não sabe o que Jesus faria no seu lugar, começa a ler os evangelhos de Mateus, de Lucas, de João, para você conhecer Jesus. Lendo os evangelhos você conhece Jesus, você começa a conhecer Jesus. Você sabe como ele é, como ele agiria. Então sempre pense assim, diante de todas as situações, pense, para e pensa, né? Bom, no meu lugar, o que faria Jesus? Será que ele faria isso? Será que ele falaria isso? Será que ele daria essa indireta? No Facebook, gente, eu não gosto muito de ficar olhando o feed de notícias do Facebook, porque eu me decepciono muito. Eu fico muito chateada, porque é picuinha, tanta indireta, tanta coisinha, assim, tanto mimimi, que eu não gosto mais. E eu falo pra vocês que eu já fiz parte disso, tá, gente? Já fiz parte de mimimi, já fiz parte... Acho que todo mundo, né? Atire a primeira pedra quem nunca mandou uma indireta pra alguém no Facebook. Não é uma atitude cristã, não é o que Jesus faria no meu lugar, não é o que Jesus faria no seu lugar, não. Então a gente tem que parar e pensar nisso. Porque a vida ela é um ioiô, tudo que a gente joga volta pra gente. E a gente tem que pensar que nós somos cristãos, que a gente tá dando testemunho de Jesus. Fazer o bem, perdoar, não julgar, são princípios cristãos que a gente tem que seguir e que só vai fazer bem se a gente seguir, porque como é a lei da semeadura, tudo que a gente faz volta pra gente. Então todo bem que a gente fizer pro mundo vai voltar em coisas boas pra gente também. Eu me coloco no meio porque eu também não sou perfeita, né, gente? E depois de eu assistir esse vídeo, eu parei pra pensar e eu comecei a pensar em muitas atitudes minhas, assim, não são atitudes de Cristo, e eu tô mudando isso, eu quero mudar isso, eu quero ser cada vez mais parecida com Jesus. Eu acho que todo cristão precisa parar e pensar nas suas atitudes, às vezes são coisas mínimas, pensamentos, porque tudo começa no pensamento. Quando você julga uma pessoa no pensamento, Deus já tá vendo que você tá julgando ela. E a Bíblia é bem clara quanto ao julgamento. À medida que você julgar, você vai ser julgado, né? Que vai e volta. Então, mesmo que seja em pensamento. Em Mateus 6:22, fala o seguinte: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão,
Como será terrível essa escuridão? Então que nossos olhos sejam bons, que eles olhem para as pessoas e pensem coisas boas das pessoas, que a gente olhe e a gente procure as qualidades e não os defeitos. Tem gente que tudo que olha vê defeito, né? Olha pra pessoa, ah, não, essa pessoa é isso, é aquilo, só enxerga os defeitos da pessoa, em vez de olhar e procurar as qualidades, né? Só vê os defeitos do marido, em vez de parar e procurar as qualidades. Só vê os defeitos dos filhos, em vez de parar e procurar as qualidades. Só vê o defeito da casa, em vez de parar e procurar as qualidades. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então que a gente possa ter uma visão otimista das coisas, que a gente possa ver coisas boas, que a gente possa enxergar coisas boas, às vezes até onde não tem, né? E é isso, gente, que os nossos olhos sejam bons, que os nossos pensamentos sejam pensamentos bons, que sejamos pessoas de paz, pessoas de luz e não pessoas de trevas. Tá bom? É esse o recado que eu tinha pra dar hoje, que a gente possa pensar nisso, que a gente pare essa semana e medite, sabe? Olha pra dentro de você, olha pro seu coração. Será que aquilo que você tá postando vai frutificar na vida de alguém? É bênção? Será que você pensa mal daquela pessoa? Será que deveria estar pensando mal daquela pessoa mesmo, né? Ou deveria parar e tentar achar as qualidades dela e não os defeitos? É complicado isso, gente. Mas é um exercício que a gente tem que começar a fazer. Ter luz para as pessoas e que a gente possa trazer a paz para o mundo. E não envergonhar o Evangelho de Cristo, não deixar Deus com vergonha de nós, né? Vamos pedir perdão aí pelos nossos pecados, né? Por essas coisas que a gente faz e que a gente nem percebe que tá fazendo, né? Pedir perdão e tentar mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos olhos, né? Tá bom, gente? É esse o recado que eu tinha pra dar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até sábado! Sábado tem música, tá, gente? Tchau!